Imagine estar de pé no chão de um aeroporto em Nova Jersey, em 6 de maio de 1937, olhando para o céu. Acima de você, uma criatura de metal e tecido do tamanho de um arranha-céu flutua silenciosamente em direção à Terra. Você está presenciando o futuro dos viagens. Pelo menos, é o que todos acreditam. Em questão de 34 segundos, tudo que a humanidade construiu em décadas de sonho aeronáutico vai se transformar em uma bola de fogo ao vivo, transmitida para o mundo inteiro. Como algo tão grandioso pode morrer tão rápido? Para entender por que o Hindenburg importava tanto, precisamos voltar ao início do século XX. Em 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin lançou seu primeiro dirigível rígido no Lago Constança, na Alemanha. Tinha 128 metros de comprimento, voava a 28 km por hora e durou apenas 18 minutos no ar antes de um pouso forçado. Um fracasso técnico por qualquer métrica. Mas o conde tinha 62 anos e a obsessão de uma vida inteira. Ele continuou. E o mundo prestou atenção. Os Zeppelins rapidamente deixaram de ser experimentos para se tornarem símbolos nacionais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou dirigíveis para bombardear Londres, semelhando monstros saídos de um pesadelo vitoriano. Eram lentos, vulneráveis ao fogo, e matavam civis indiscriminadamente. Mas causavam terror psicológico imenso. Depois da guerra, com a Alemanha humilhada pelo Tratado de Versalhes em 1919 e proibida de ter forças armadas robustas, os Zeppelin civis se tornaram um símbolo de orgulho nacional restaurado. Uma nação destruída encontrando dignidade no céu. Em 1924, os Estados Unidos receberam um Zeppelin alemão como parte das reparações de guerra. O LZ-126, rebatizado USS Los Angeles, cruzou o Atlântico em 81 horas, uma façanha que levaria semanas de navio. Aquela travessia mudou tudo. De repente, o Atlântico parecia pequeno. A empresa alemã Lufthansa Zeppelin, liderada por Hugo Eckner, percebeu que havia um mercado, passageiros ricos que queriam cruzar o oceano com conforto e velocidade. A era dos airships de luxo estava prestes a começar de verdade. O LZ-127 Graf Zeppelin, lançado em 1928, foi a prova definitiva do conceito. Com 236 metros de comprimento, voou ao redor do mundo inteiro em 1929, em 21 dias, 7 horas e 26 minutos, fazendo apenas 3 escalas. Era uma proeza sem precedentes. Mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas nas cidades ao longo da rota para ver a enorme nave passar. O piloto Hugo Eckner tornou-se um herói global, tão famoso quanto Charles Lindbergh. Os Zeppelins não eram mais curiosidades. Eram o futuro do transporte humano. Entre 1928 e 1937, o Graf Zeppelin fez mais de 590 voos, transportando mais de 13 mil passageiros sem um único acidente fatal. Era uma estatística extraordinária. A bordo, passageiros desfrutavam de camarotes privativos, jantar com moça fina, vinho francês, e janelas panorâmicas de onde viam o Atlântico lá embaixo. O bilhete custava $400 em 1930, o equivalente a mais de $7.000 hoje. Era transporte para a elite. Mas era também uma promessa: um dia, voar assim seria para todos. O Hindenburg, tecnicamente denominado LZ-129, foi projetado para ser o maior e mais sofisticado dirigível já construído. Com 245 metros de comprimento e 41 metros de diâmetro, era maior que qualquer avião jamais construído. Podia carregar 72 passageiros em viagem inaugural e até 97 em configuração máxima. Tinha um salão de fumantes pressurizado, uma sala de leitura, um lounge com piano de alumínio e um bar. Era literalmente um hotel 5 estrelas flutuando no céu. A Alemanha nazista de Hitler o via como prova da superioridade germânica. Aqui chegamos a um detalhe técnico que mudaria tudo: o gás. O Hindenburg foi projetado para usar hélio, um gás inerte não inflamável, abundante nos Estados Unidos. Mas em 1937, os Estados Unidos tinham uma lei chamada L1 Control Act, que proibia a exportação do gás para qualquer nação estrangeira, especialmente a Alemanha nazista. Com o acesso ao hélio bloqueado, os engenheiros alemães foram forçados a usar hidrogênio, que é altamente inflamável. Uma decisão política americana, tomada por medo do regime de Hitler, selaria o destino do maior dirigível já construído. Em 1936, o Hindenburg iniciou operações comerciais regulares. Naquele ano, fez 17 viagens entre a Alemanha e os Estados Unidos, além de 7 para o Brasil.
Cada travessia do Atlântico durava cerca de 65 horas, comparado a 6 dias de navio. Era mais lento que os aviões da época, mas muito mais confortável. A demanda era enorme. Para a temporada de 1937, todos os voos estavam completamente esgotados. O Hindenburg era o mais quente símbolo de modernidade e prosperidade numa Europa sombria. Ninguém imaginava o que estava por vir. A última viagem do Hindenburg começou em Frankfurt, Alemanha, em 3 de maio de 1937. A bordo estavam 36 passageiros e 61 tripulantes, totalizando 97 pessoas. Entre os passageiros havia empresários, turistas e membros de famílias alemãs retornando aos Estados Unidos. O comandante era Max Pruss, veterano com décadas de experiência em dirigíveis. A viagem foi marcada por ventos fortes e tempestades que atrasaram a chegada prevista por mais de 12 horas. Em vez de chegar na manhã de 6 de maio, o Hindenburg só chegaria à tarde, já sob céu tempestuoso. Na base naval de Lakehurst, em Nova Jersey, dezenas de jornalistas e cinegrafistas esperavam a chegada do Hindenburg. Era o primeiro voo da temporada de um 737, e a mídia estava presente. Entre eles estava Herbert Morrison, repórter de rádio da WLS de Chicago, com seu técnico de som Charlie Nelson. Morrison estava ali para gravar um relato de chegada de rotina, algo para as notícias locais. Ele jamais imaginou que seu relato se tornaria uma das transmissões de rádio mais famosas da história humana, repetida por gerações como símbolo de tragédia ao vivo. Às 19h11 do horário local, o Hindenburg começou sua manobra de atracação. Cabos foram jogados do nariz da nave para as equipes em terra. Herbert Morrison estava narrando a cena de forma entusiasmada mas tranquila, descrevendo a magnificência da aeronave aproximando-se do mastro de ancoragem. A multidão assistia. As câmeras filmavam. E então, às 19h25, sem aviso, uma chama apareceu na cauda traseira da aeronave, perto da célula de gás número 4. Em frações de segundo, o fogo se espalhou para frente com velocidade aterrorizante. O que se seguiu foram 34 segundos de horror absoluto. A popa do Hindenburg caiu primeiro, com a proa se erguendo para o ar enquanto o fogo consumia o envelope de algodão e hidrogênio. Pessoas saltavam das janelas de 30 metros de altura. Membros da tripulação que estavam na estrutura interna despencavam enquanto a armação de alumínio derretia. Herbert Morrison, ao vivo no rádio, quebrou em choro: "Ó, a humanidade!" Uma frase que entraria para sempre na história. Em 34 segundos, o maior símbolo da aviação moderna era uma carcaça fumegante no chão de Nova Jersey. Miraculosamente, 62 das 97 pessoas a bordo sobreviveram. 36 morreram, 13 passageiros, 22 tripulantes, e um membro da equipe de terra. Um número menor do que se poderia esperar de uma catástrofe daquelas proporções. Muitos sobreviventes conseguiram pular antes da popa atingir o chão ou escaparam pela estrutura traseira que caiu mais devagar. Werner Franz, o garçom de 14 anos a bordo, foi salvo quando um tanque de água rupturou acima dele, apagando o fogo ao redor. Ele viveu até 2014, morrendo com 92 anos. A investigação oficial americana concluiu que a causa mais provável foi o hidrogênio inflamável ignicionado por eletricidade estática ou um vazamento de gás. A investigação alemã apontou para a sabotagem, teoria nunca comprovada. Décadas depois, em 1997, o pesquisador Addison Bain propôs que o verniz do envelope externo, rico em óxido de ferro e alumínio, essencialmente a composição química de combustível de foguete, poderia ter se incendiado primeiro. A teoria foi parcialmente refutada, mas acendeu um novo debate. Até hoje, não existe consenso científico definitivo sobre a causa exata do desastre. O impacto psicológico do desastre foi amplificado como nenhum acidente anterior na história. A cobertura fotográfica e cinematográfica foi sem precedentes. As imagens do Hindenburg em chamas apareceram na capa de jornais em todo o mundo no dia seguinte. A transmissão ao vivo de Herbert Morrison, embora gravada e não transmitida em tempo real inicialmente, foi a primeira vez que uma tragédia foi narrada com emoção humana bruta. O mundo não apenas soube do desastre. Ele o sentiu. E esse sentimento coletivo de horror matou a confiança pública nos dirigíveis quase que instantaneamente. A reação do mercado foi imediata e brutal. As reservas para os próximos voos do Hindenburg foram canceladas em massa. A Luftwaffe Zeppelin suspendeu operações comerciais. O único outro grande dirigível em serviço, o Graf Zeppelin,
foi aposentado permanentemente em junho de 1937, apenas um mês depois do desastre. O governo nazista, que havia usado os Zeppelins como vitrine propagandística da Alemanha, perdeu o interesse rapidamente. Para Hitler e Goebbels, um símbolo queimando ao vivo na frente de câmeras americanas era exatamente o oposto do que a máquina de propaganda precisava. Hugo Eckner, o grande comandante e visionário dos Zeppelins, assistiu ao fim de seu legado com devastação silenciosa. Ele tinha 69 anos em 1937 e havia dedicado sua vida inteira aos dirigíveis. Era também um dos poucos alemães famosos que publicamente criticara Hitler, sendo chamado por Goebbels de inimigo do Estado e tendo seu nome censurado na imprensa alemã. Depois do Hindenburg, Eckner tentou uma última vez reerguer os Zeppelins com um novo projeto, o LZ-130 Graf Zeppelin II. Mas a guerra estava chegando, e com ela, o fim definitivo de qualquer sonho aeronáutico civil. O LZ-130, o último grande Zeppelin construído, fez seu primeiro voo em setembro de 1938. Voou 30 vezes, nunca em serviço comercial regular, sendo usado principalmente pela Luftwaffe para missões de espionagem eletrônica sobre a Grã-Bretanha. Em março de 1940, sob ordens de Hermann Göring, o LZ-130 todos os hangares de Zeppelins em Frankfurt foram destruídos para aproveitar o alumínio para a produção de guerra. A decisão foi executada em silêncio, sem cerimônia. Décadas de engenharia, sonho e inovação foram transformadas em metal derretido para aviões de combate nazistas. A aviação de passageiros continuou, mas agora em aviões. O Boeing 307 Stratoliner, o primeiro avião comercial pressurizado, entrou em serviço em 1940. Voava mais rápido, mais alto, e sem hidrogênio inflamável. A guerra acelerou o desenvolvimento da aviação a uma velocidade impossível para os Zeppelins acompanharem. Em 1958, o Boeing 707 inaugurou a era dos jatos comerciais, cruzando o Atlântico em 7 horas. A promessa que os Zeppelins representavam, transatlânticos voadores acessíveis, foi cumprida, mas por outras máquinas, construídas sobre lições muito diferentes. Hoje, os dirigíveis não desapareceram completamente. Blimps publicitários voam sobre estádios esportivos. Empresas como a Goodyear ainda mantêm suas famosas aeronaves. Startups modernas como a Hybrid Air Vehicles desenvolvem dirigíveis de carga para regiões remotas sem infraestrutura. Alguns visionários argumentam que dirigíveis movidos à energia solar podem ser o futuro do transporte sustentável de longa distância. O Hindenburg não matou a ideia. Matou apenas aquela versão dela, grandiloquente, perigosa, alimentada por gás inflamável e orgulho nacional. As ideias, como o fogo, não morrem facilmente. O Hindenburg queimou em 34 segundos, mas sua história durou décadas. Toda vez que vemos uma imagem de fogo no céu, toda vez que ouvimos uma voz quebrando de emoção ao vivo, toda vez que assistimos ao mundo mudar em tempo real diante de câmeras, o eco de Lakers está lá. Foi um dos primeiros desastres da era midiática moderna, o primeiro ensaio geral para um mundo onde tragédias acontecem na frente de todo mundo ao mesmo tempo. Se este vídeo te fez olhar diferente para o céu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana, histórias reais que o mundo esqueceu mas que ainda explicam quem somos.